Muitas mulheres me escrevem, mulheres que estão vivendo crises nos seus relacionamentos ou que já não têm mais uma relação boa há muito tempo e não conseguem se separar por medo. Assim como todas as coisas que a gente deseja diz sobre quem nós somos, sobre aquilo que é importante para nós, então os nossos desejos, eles também nos estruturam, né? O desejo diz sobre mim, sobre quem eu sou, sobre quem eu quero ser, sobre o que eu quero ter, o que eu quero viver, que tipo de pessoa eu quero me tornar. Então, quando eu olho para os meus desejos, eu consigo perceber que tipo de pessoa eu sou. A inveja também é estruturante. Quando eu olho e sinto inveja de alguma coisa, isso diz do meu desejo. Eu invejo porque eu não tenho, eu desejo ter. Quando eu consigo olhar para isso e identificar, eu percebo algo que diz sobre quem eu sou, sobre as minhas faltas, sobre o que eu não tenho, né? E sobre o que eu desejo, eu gostaria de ter. Os nossos medos também são estruturantes, também dizem sobre nós. E nós, enquanto espécie, nós temos 3 medos principais. Na literatura a gente encontra como medos atávicos. Medos atávicos são que nascem com a gente, assim, que nascem, mas que são potencializados, né? São 3 tipos, eu vou falar sobre esses medos. Nós não temos esses medos em proporções iguais. Dependendo do lugar onde nós somos criadas, da nossa educação, da nossa criação, a gente predomina um medo entre esses 3, ok? A gente tem, em algum grau, esses 3 medos, mas um deles é o que predomina. Os outros 2 são em menor quantidade. Então, esses 3 medos, né, os nossos medos atávicos da espécie, o primeiro, medo da perda do status quo. O segundo é o medo de ser preterido ou humilhado. E o terceiro, medo da perda de controle. Todos os outros medos, medo de que ele ame outra mulher e nunca me amou, medo de ficar sozinha, medo de ser... Todos esses são desdobramentos desses 3 medos. O medo da perda do status quo é de não querer abrir mão de algo que eu já tenho. Isso me inibe de fazer mudanças. Quem tem a predominância do medo da perda do status quo, geralmente foram crianças que foram educadas, uma criação na base da ameaça. Se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. Se você não fizer isso, eu vou te bater. Se você não fizer tal coisa, você vai perder a outra coisa. Pessoas com uma criação na ameaça, onde os pais ameaçavam muito. Essa criança hoje tem como medo predominante o medo da perda do status quo. Eu deixo de fazer escolhas para eu não perder aquilo que eu já tenho, que eu conquistei. O segundo medo atávico é o medo de ser preterido ou humilhado. Medo de ser preterido, ou seja, trocado, né? A pessoa ou o outro prefere outro alguém a mim, ou de ser humilhado. Pessoas que têm o medo de ser preterido ou humilhado predominante são pessoas que tiveram a criação por referência. O que é isso? Crianças que eram comparadas o tempo inteiro, por exemplo, com os irmãos. Seu irmão faz isso, você nem chega perto. Porque olha só para sua irmã, ela é muito melhor do que você. Eu nunca precisei falar isso pro teu irmão. São adultos que hoje têm medo de ser trocado, preterido, né, deixado em segundo plano ou humilhado. Então são pessoas que se preocupam demais com o julgamento dos outros. São pessoas que estão sempre querendo agradar, querendo ser validadas. São pessoas que se arriscam pouco, entende? Se arriscam pouco para não errar. Porque se eu não errar, eu não vou ser trocado, não vou ser preterido e muito menos humilhado. Esse terceiro medo é o medo da perda do controle. As pessoas que têm esse medo predominante são pessoas que tiveram uma criação onde elas tiveram a precocidade do controle. Muito cedo, essas crianças foram deixadas para tomar conta de si mesma. Por exemplo, uma criança de 10 anos talvez ainda não tenha capacidade de cuidar de outro irmão, de assumir responsabilidades precoce, né? E algumas pessoas, desde muito cedo, assumem grandes responsabilidades. São adultos hoje que têm medo da perda do controle, ou seja, têm medo do resultado. Mas e se eu fizer isso e não der certo? Mas e se eu me separar e me arrepender depois? E aí essa pessoa nunca se separa. É muito legal quando a gente consegue identificar qual é o nosso medo predominante. Nós todos temos os 3. Um é predominante. Então, por exemplo, você pode ter 50% ou 60% do medo da perda do status quo, 25% medo de preterido ou humilhado e 25% medo da perda do controle. Mas por que eu trouxe isso? Porque
Primeira coisa, né? Então, o medo, até certo ponto, é um instinto de sobrevivência, né? Nós sobrevivemos enquanto espécie porque nós sentimos medo, né? Então, a gente foge, a gente corre, a gente se protege. Então, a gente conseguiu chegar até aqui. Então, por um lado, o medo, ele sinaliza alguma coisa que pode, sim, te proteger de um perigo real. Você tá numa rua escura, à noite, num lugar que você sabe que é perigoso e, de repente, você sente um medo porque você sente alguma ameaça por perto. Então, esse é um medo real. Você vê, talvez, sei lá, 2, 3 pessoas que estão parecendo te olhar, alguma coisa nesse sentido, à noite, num lugar meio deserto. Então, esse é um medo real, que te protege de algo real. Mas a maior parte dos nossos medos são fruto de uma fantasia, né? É como se ele antecipasse algo do futuro que ainda não aconteceu. E se eu me separar e der errado? Medo de uma fantasia, de uma possibilidade que não é real, de um futuro que você está antecipando. Como é que eu lido com o meu medo? Só tem um jeito. Primeiro é você entender o que está por trás do teu medo, o que teu medo diz sobre você. Qual que é a raiz do teu medo? Ah, mas eu tenho medo de me arrepender. E se eu me arrepender? Essa é uma queixa, uma demanda muito comum de pessoas que vêm fazer terapia comigo ou que entram na comunidade, né? Que ainda tem muitas alunas na comunidade do CEPRE agora que ainda estão casadas, mas ainda não tiveram coragem de separar. Sexta, eu ainda recebi uma mensagem de uma delas, assim, né? Faz 4 anos já que ela tem desejo de se separar, vive num relacionamento muito distante, assim, afetivamente, e não consegue. E aí, qual que é o maior medo dela? De se arrepender. Ou seja, do resultado, né? Mas e se der errado? Então, é uma pessoa que tem medo de perder o controle. Ela pode não estar satisfeita e não estar feliz na vida dela. Ela não está. Há 4 anos que ela tem certeza que ela não ama mais o marido. Não tem mais tesão, não tem mais desejo, nada. Mas ela tem medo. O medo maior dela é o medo de se arrepender. E se me arrepender? E se der errado? Eu me separar porque eu não sou mais feliz, mas quando eu estiver lá na minha vida solteira, eu me arrepender. E aí não puder mais ter o que eu tenho. Então percebe que o que tem por trás desse medo? Perdeu o controle. Então é uma pessoa que talvez assumiu precocemente, teve que assumir muito precocemente o controle da sua própria vida. Então crianças que tiveram pais às vezes que trabalhavam fora, um pouco ausentes, negligentes às vezes, né, em alguns casos assim, pais alcoólatras, depressivos, com transtornos psíquicos, e essas crianças então tiveram que assumir o controle da sua vida muito cedo. São adultos hoje que têm dificuldade de tomar decisões e fazer escolhas por medo de perder o controle. O segundo medo que a gente falou, o medo de ser preterido ou humilhado. Quando você, durante a tua criação, era o tempo inteiro comparado, ou você se sentia comparado o tempo inteiro, ou com teus colegas de classe, ou com as suas melhores amigas, ou com seus irmãos, ou com seus primos, ou com os vizinhos, mas teve uma criação onde você era o tempo inteiro comparado. Porque o fulano faz muito melhor que você, porque você não faz nada direito, porque o seu irmão eu nunca precisei pedir, eu nunca precisei falar, por que você é assim, o outro é assado. São pessoas hoje que na vida enquanto adulto, o medo que predomina é o medo de ser julgado, né? Preterido ou humilhado. O que tem dentro desse preterido ou humilhado? Eu ser trocado. Então tem pessoas que não amam mais, não são felizes na relação, mas elas não suportam a ideia de se separar e ver o outro com outro parceiro, né? Então, por exemplo, a mulher, ela não quer mais, ela não consegue mais nem beijar na boca do parceiro, mas ela não consegue se separar porque ela não consegue conceber a ideia de que se ela separar desse parceiro, outra mulher pode ocupar esse lugar. Ou ainda, eu não separo porque eu não dou conta de suportar o julgamento dos outros. O que a família vai pensar de mim? O que os outros vão dizer sobre mim? Então esse medo predominante é o medo de ser preterido ou humilhado. E o primeiro medo são crianças que tiveram uma criação baseada na ameaça, que eram muito ameaçadas, que eram muito exigidas. Se você não fizer isso, você vai perder isso. Se você não fizer tal coisa, vai ficar de castigo, vai ser punida. Então crianças que eram constantemente ameaçadas. Hoje são adultos que tem como medo predominante o medo da perda do status quo. É aquele medo que te inibe de fazer mudanças. Porque por mais que a tua vida esteja uma merda, mas isso é o que você conquistou. É o teu status quo. E aí, se eu fizer uma mudança e eu perder tudo isso que eu tenho? Eu não quero abrir mão de algo que eu já tenho. Então eu fico
numa vida, às vezes, infeliz, numa uma falsa, né, ideia de zona de conforto e não consigo tomar decisões e fazer escolhas. Então percebem como é importante a gente se questionar, a gente olhar para os nossos medos, para as nossas questões, para as nossas angústias. Então a gente tem que primeiro investigar os nossos medos, fazer perguntas certeiras, perguntas eficazes, perguntas que te levem a respostas que tenham sentido. Ah, mas eu tenho medo de me arrepender. Você vai ter que pagar o preço. Qual é a garantia que você pode ter que você não vai se arrepender? Nenhuma. A questão é o quanto você está disposta a bancar isso. Não tem como você ter certeza de que vai dar tudo certo. Não tem. Escolher algo é renunciar a outro. Ninguém tem tudo na vida ao mesmo tempo. O tempo todo. Quando você está casado, você perde a tua liberdade, a tua independência, a tua autonomia. Quando você está solteiro, você tem a tua liberdade, a tua independência, a autonomia, mas você não tem uma relação, uma família, uma construção, um parceiro. Entende? Escolher por algo é renunciar a outro algo. Mas tem gente que não quer abrir mão de nada, né? Que quer ter tudo. E tudo ninguém tem.